Oi, pessoal. Vamos falar mais um pouquinho sobre as relações entre a Terra e o éter, a corporeidade e o espírito nas religiões antigas gregas, tendo como marco de mudança das religiões da Terra, ligadas ao sangue, ligadas à vida e à morte, para uma religião da luz, uma religião do esclarecimento, da liberdade espiritual. As religiões da Terra estão ligadas a uma gravidade, a uma prisão corporal, o corpo como uma prisão, o corpo como aquilo que brota da Terra, tem a sua vida e para a Terra volta. A Terra, a grande mãe, ela gere essa vida e essa morte, essa parte, saída dela e esse retorno para ela, né? E não tem saída do ser vivo com relação a esse ciclo. Não tem escapatória. Uma possibilidade de saída vai ser aberta com os deuses olímpicos, porque eles vão ser aqueles que vão habitar ao mesmo tempo a Terra, mas e também o éter. Eles têm corpo semelhante ao dos homens e eles são espírito ao mesmo tempo. Como conta o Walter Otto, a religião homérica vai ser um momento em que a natureza vai olhar para si mesma, né? Vai ser reconhecida como sendo espiritual, e o espírito vai reconhecer-se a si mesmo como ligado à natureza. Como é que se deu essa passagem da religião da Terra para uma religião olímpica, né? Essa passagem é marcada pela obra do Homero. Primeiro a gente fala dos deuses ligados à Terra. A Terra, ela provê alimentos, ela provê a vida, ela beneficia os homens, mas também ela amaldiçoa os homens. Não só com a morte e com a falta de alimentos, mas com maldição, com a perseguição que os homens sofrem por parte das Erines, filhas da terra, que brotam da terra. Os homens sofrem perseguições das Erines, caso jurem em falso, caso derramem o sangue de um familiar. Esse derramamento de sangue é cobrado. As Erines são filhas da noite. A noite, ela é uma filha do Tártaro, que fica abaixo da terra, numa região onde a terra termina. O Tártaro é o nevoeiro, né? É a queda infinita. Uma filha do Tártaro é a noite. A noite, ela é um limite para os homens e para os deuses. Os deuses a temem, os homens também, quando eles não passam do limite do dia. A atuação deles não passa do limite do dia. Quando chega a noite, todos se recolhem. Você vê isso nas cenas dos deuses, quando eles estão reunidos e chega a noite, eles se recolhem, eles não atuam, dificilmente atuam à noite. Os homens também. A noite é o lugar do mistério.
No Homero, essas entidades ligadas à Terra não vão ser cultuadas. Os cultos vão se voltar às entidades olímpicas, né? Então a noite não será cultuada, mas será temida. No Homero, apesar da religião ser a olímpica, há a presença dos deuses da Terra. Não como deuses cultuados, mas como forças que têm um lugar delas, né? Elas não são veneradas como foram no passado, mas elas têm, em relação a elas, guardado respeito. Filhas da noite são as Erines, que elas brotam do sangue derramado pelo pênis cortado, derramado a partir do pênis cortado do Urano. Vocês lembram da história contada pelo Hesíodo, né? Urano se juntava à Terra e aí ia fecundando e se afastava. Mas sempre que ele queria, ele cobria novamente a Terra, que não aguentava mais isso. E ela combinou com Cronos, um filho deles, de resolver a situação. Cronos pega uma foice e castra o pai. Desse pênis cortado caem salpicos de sangue na terra. Esse sangue penetra na terra e lá de dentro da terra são geradas as Erines, ou fúrias, as entidades vingadoras. Elas são aquelas que vingam o sangue derramado. Elas surgem do sangue derramado. Quando Urano foi castrado, ele amaldiçoou Cronos. Essa maldição sobre Cronos, que é causada pelas Erines, que são vingadoras insistentes, elas nunca param de perseguir o culpado. Essa maldição vai ser aguardada pela mulher do Urano, do Cronos, pela Reia, que vai sofrer com ele também, porque ele vai ser um rei devorador dos seus filhos. Vai ser esse tipo de tirano, né? A Reia não vai aguentar isso. E quando ela estiver grávida de Zeus, ela vai pedir para que as Erines atuem, para que elas castiguem Cronos pelo que ele fez com o pai dele. E elas atuam e ela consegue fazer o plano dela, de que ele engula a pedra no lugar de Zeus e vomite os filhos que ele engoliu antes. Os deuses também estão sujeitos às Erines, não só os homens, né? Dentre essas entidades da Terra, também tem entidades benévolas. Você tem a Deméter, que é a deusa responsável pelas plantações. Na Ilíada, a ela é atribuído o trigo. Quando eles estão em momentos de alimentação, eles dizem: estou comendo o cereal de Deméter, estou comendo trigo. É mais uma filha da Terra, mais uma demonstração dessa maternidade generosa da Terra. A Terra também tem
o seu lado cruel, cobrador. Antes disso, o seu lado grave, controlador. Mas também tem um lado fornecedor, benévolo. E isso está expresso na Deméter. Deméter vai ter uma filha chamada Perséfone, que vai ser raptada pelo Hades e trazida, levada ao mundo dos mortos, né? Onde ela vai reinar ao lado dele. Um outro deus da Terra, talvez o deus que sintetize o que é a religião da Terra, é o Dionísio. O Dionísio, ele é a pura sexualidade, a pura masculinidade. E ele atrai a pura feminilidade. Ele atrai mulheres. Ele desperta o desejo delas. Ele desperta o desejo, ele desperta o fascínio e também o terror. Ele causa uma confusão na consciência dos homens. Porque ele é um Deus que é ao mesmo tempo debaixo da terra, do Tártaro, do mundo dos mortos. Ele é seguido pelos mortos e da terra. Ele faz os mortos o seguirem até a terra. Ele faz o passado ainda ser atuante, ainda colocar questões para o vivo. Ainda há algo a ser resolvido no presente. O presente não está separado do passado. Dionísio, ele é aquele que burla as fronteiras entre o passado e o presente, porque ele entre os mortos e os vivos. Ele faz aquilo que passou dizer: nós não passamos, nós ainda estamos aqui e para acertar contas com você. Isso causa um terror. Então, Dionísio, ao mesmo tempo que é o deus da embriaguez, da dança, do sexo, ele também traz esse terror da cobrança, da presença do passado, da presença aterrorizante do passado no presente, cobrando os vivos, cobrando os homens. E ele é um Deus que ele não é, ele também faz o homem, ao bebê, se sentir superior a ele mesmo, se sentir como se fosse um Deus, como se pudesse conversar com os mortos. As cerimônias dionisíacas tinham esse culto aos mortos. É como se o homem fosse além do homem, né? Fosse um Deus. Então tem uma burla também da fronteira entre o homem e Deus, causada pelo Dionísio. É como se ele fosse o oposto de Apolo. Apolo é o deus da beleza e da sabedoria e da pureza. Ele não se mistura com os vivos e muito menos com os mortos. Ele não quer saber dos mortos. Apolo atua para os homens pontualmente
principalmente através de oráculos, né? Enquanto Dionísio quer se mostrar sempre presente para os homens, e quer beber com os homens, dançar com os homens. Ambos estão ligados à música, porque a música é o meio pelo qual os homens são envolvidos, mas a música de Apolo é a técnica, é música técnica, é a lira. A música do Dionísio é a flauta. É aquela música que quando é tocada, ela deforma a bochecha, né? Mas Dionísio não se importa com isso. Dionísio, ele é o ímpeto sexual da dança, da música, enquanto Apolo é a continência, a disciplina, né? E Dionísio, ele era dos deuses arcaicos o mais cultuado, né? Enquanto você o culto dele era de dança, de música, né? Era um culto corporal, através do era corporal. Agora o culto de Apolo, culto a Apolo, a Hermes, a Atenas, ou principalmente a Zeus, ele é um culto espiritual. Ele está ligado às orações. Você vai ter na religião homérica, com essa religião espiritual, você vai ter uma outra forma de culto, né? Uma deusa que é importante falar para pensar numa passagem dos deuses da terra para os deuses do céu, né? É a Têmis, segunda esposa de Zeus. Se você relembrar o Hesíodo, ele vai dizer que a primeira esposa de Zeus é Metis, a sabedoria, que é da linhagem do céu. O céu está ligado à sabedoria porque ele recobre a terra, ele vê tudo, né? Tudo aquilo que é. E o âmbito do que é a terra. Agora, a Têmis, que vai ser a segunda esposa de Zeus, ela é da linhagem da terra. Ela está ligada ao que é, aos fundamentos do ser, né? A Têmis, ela vai ser, a gente pode considerar ela como deusa da justiça. Junto com Zeus, ela vai ter 4 filhas, ou um grupo de filhas, né? Que se divide em 2 grupos de filhas, na verdade. São as 3 horas e são as 3 moiras. As horas, elas são aquelas que vigiam os trabalhos dos homens, ordenam os trabalhos dos homens, né? E as moiras são aquelas que distribuem o bem e o mal aos homens. Então elas vão ter essa atuação, elas vão encaminhar esse trabalho junto aos homens por conta da linhagem dela, ser Zeus, que é soberania, e Têmis, que é justiça, né? Então elas vão empreender essa parte do reinado de Zeus, essa parte muito importante do reinado de Zeus, né? A administração da vida dos homens.
Entre os deuses olímpicos, o Walter Otto, ele vai dizer que haverá os deuses que não vão ser cultuados, como Poseidon, por exemplo. Poseidon, ele vai ser cultuado apenas, ele vai por marinheiros, né, que estão diante de uma navegação, ou cultuados por um povo que o tenha como Deus protetor, mas a princípio ele não vai ser cultuado porque ele está ligado até à água, ele está preso ao elemento água. O âmbito de atuação dele é muito circunscrito, diferentemente do âmbito de atuação de um Hermes, Apolo, de uma Atena, que eles participam das situações gerais, qualquer situação da vida do homem. Um outro deus também que está ligado ao elemento, a ponto de ser confundido com o elemento, é o Hermes. É Hefesto. Hefesto é o deus artesão, o deus ferreiro, mas ele também é considerado o deus fogo. Ele é o fogo, né? Hermes é a flama de Hermes. Hefesto é a flama de Hefesto, né? Ele está ligado ao fogo e, além disso, ele, dentre os deuses olímpicos, ele é ridicularizado. Ele, volta e meia, ele aparece numa cena tendo que servir aos deuses ou sendo traído pela Afrodite. Então, o culto aos deuses olímpicos, eles vão ser um culto espiritual, porque eles vão se voltar aos deuses que estão eles não estão presos a nenhuma matéria, a nada material. Não. Eles são deuses livres de uma gravidade. As coisas materiais, elas trazem uma gravidade, elas trazem uma circunscrição da atuação, e elas trazem também uma circunscrição do entendimento, da visão, né? Você não vai perguntar a um Hefesto ou a um Poseidon não vai pedir oráculos para eles, né? Me explica um aviso de Zeus, me aconselhe sobre o que eu devo fazer. Oráculo você tem, você tinha de Gaia, você tinha de Reia, que são as deusas que dominavam o âmbito do ser, né? Você depois vai ter de Apolo, que vai ser o deus da sabedoria, o mais sábio dos filhos de Zeus, né? Você não vai ter um oráculo de um Poseidon, de um Hefesto. O entendimento deles é limitado ao fazer deles. O elemento ao qual eles dão santidade, mas eles estão presos àquele elemento, né? A gente está com essa religião espiritual que fala de uma liberdade com relação à matéria. A gente está vendo um movimento aí que não cessa de acontecer, né? Atualmente na filosofia se fala da desoneração. Você tem um filósofo chamado Peter Sloterdijk, que ele vai dizer que a modernidade é por causa da desoneração de perda
da gravidade. É a época em que o homem perde sua ligação, perde suas tradições, perde ou se livra das suas religiões, dos vínculos comunitários, e ele passa a procurar se autodesinibir, né? se tornar sujeito, né? Perdendo a corporeidade. Esse é um problema do homem atual, né? A perda da corporeidade. Mas esse movimento de afastar-se do corpóreo em direção ao espiritual, a gente vê desde desses deuses aqui, olímpicos, né? O movimento que eles fizeram. Não da perda do corpóreo. Os deuses olímpicos, eles habitam o corpóreo, habitam a terra e o éter. Aí que está o segredo. Eles não perderam a corporeidade. Eles dizem para nós: olha, vocês homens modernos, podem aspirar à liberdade, mas vocês não vivem sem um corpo. Vocês podem procurar como guias de vocês figuras espiritualizadas, como ideais, figuras espiritualizadas, e não figuras rançosas, ligadas à gravidade, à vingança. Mas vocês ainda são corpos que nascem, se desenvolvem e morrem. Tentam adiar a morte, mas vocês são mortais. Dentre esses deuses olímpicos, aquele que vai ser considerado como aquele que tem a coroa da soberania é Zeus. E interessante a relação dele, de Zeus, e os outros deuses olímpicos com os deuses da Terra. Não é de eliminação dos deuses da Terra, mas é de entendimento deles. Os deuses olímpicos entendem os deuses da Terra como tendo cada um lugar próprio. E eles não querem eliminar os deuses da Terra. Os deuses olímpicos, Zeus, venceu os titãs e atribuiu um lugar para eles. Isso mostra a magnificência. Magnificência é superioridade e também é generosidade. Será que os deuses da Terra teriam essa generosidade caso vencessem os deuses olímpicos? Talvez não. Tem uma passagem aqui no livro do Walter Otto, muito bonita, em que ele traz uma citação do poeta Hölderlin, que fala do Sócrates e do Alcibíades. Alcibíades era um grande general grego, jovem, muito bonito, e que amava Sócrates. Amava Sócrates porque Sócrates teve com ele uma relação de pederastia, que era a do homem mais velho que namorava o Efebo. O homem mais velho amava o Efebo, mas Sócrates inverteu a pederastia. Na interpretação de alguns autores, Sócrates inverteu a pederastia, fazendo o Alcibíades ser amante dele, ao invés de ser o amado dele. Então Alcibíades amava Sócrates, né? Nesse contexto aqui da nossa conversa, Sócrates ele
pode ser entendido como uma figura que tem um corpo, ele não nega o corpo dele, mas ele tem uma preocupação com a alma, própria alma, e com a alma do Alcibiades, né? E com a alma dos atenienses. Enquanto Alcibiades, que como foi demonstrado no final do banquete, Alcibiades está muito chateado porque Sócrates não quis se deitar com ele. 3 vezes Sócrates o rejeitou na cama. Alcibiades está chateado e está pensando: Sócrates, não é possível, né, que o seu autocontrole seja tão grande, né? Que a sua preocupação com a alma seja tão grande. Ao Sócrates diz que ele ama Alcibiades, mas ama a alma de Alcibiades, que é o desenvolvimento da alma de Alcibiades. Então, nesse trecho que eu vou ler, curtinho, tá? O Hölderlin comenta os dois. Ao falar de Sócrates e Alcibiades, esse comecinho aqui é dito pelo próprio Valteota, Hölderlin exprimiu, da maneira mais grandiosa, como o espírito mais profundo é atraído pela natureza mais viva. Aqui falando de como, do que é importante observar, que na religião homérica não tem uma separação entre o corpo e o espírito, mas há uma aproximação dos dois, uma interdependência dos dois. Ao contrário da religião da Terra, que era o peso, a gravidade do corporal, na religião homérica você vai ter a melhor forma de entender o corpo vai ser o espírito. E a melhor forma de entender o espírito vai ser o corpo. Então aqui, como o espírito mais profundo, Sócrates é atraído pela natureza mais viva, o Alcibiades. Aí vem o Hölderlin. Por que, divino Sócrates, tu honras sempre este jovem? Não conheces nada superior? Ou seja, por que você honra esse jovem? Não conhece nada superior? Você não tem... Você que é espiritual, espiritualizado, você não conhece nada superior a ele? Por que o fita com amor teu olho como a um Deus? Por que, Sócrates, você o fita com o olho como fitasse um Deus? Como é que você olha um homem como se você estivesse olhando um Deus? Quem o mais profundo, aí vem o Sócrates falando, quem o mais profundo pensa, ele, né, Sócrates, ama o mais vivo, Alcibiades. Alta virtude entende que contemplou o mundo. Aquele que, o melhor entendedor da alta virtude é quem contemplou o mundo, não quem se livrou do mundo, né? E os sábios muitas vezes se inclinam perante o belo no final de tudo. Então, o belo corporal é o início da caminhada filosófica. E aqui no poema está sugerido também que é o final, não da caminhada filosófica, mas o final do homem, que é o filósofo. Porque você volta ao belo corporal aqui, segundo o poema. Você parte do mundo, vive as virtudes, e daí você entende as virtudes, vive um amor com um belo corpo, o belo jovem, e aí você entende a beleza.
e volta e é um amante muito melhor. E aí você vai ser um homem mais virtuoso aqui nesse mundo. Né? Então o que a gente está vendo aqui é como a religião homérica ela foi uma libertação com relação à terra, mas não uma perda da terra. Uma libertação com relação ao corpo no seu sentido de sangue e até de libertação até com relação à consciência, uma confusão da consciência, uma consciência atormentada pelas fúrias, uma consciência embriagada pelo Dionísio, confusa com relação ao passado, arrependida de alguma coisa. Uma libertação com relação a isso. Essa confusão que o corpo causa no espírito. Uma passagem dessa situação para uma situação de iluminação, de clareza. Não de perda do corpo, mas de clareza com relação ao corpo. Em relação também à sociedade, aos outros homens. O culto a Zeus e aos outros deuses não distanciam os homens da vida deles. Eles querem melhorar o convívio dos homens. Assim como Platão, ele quis que os homens vivessem bem, de forma justa, uma justiça proporcionada pelo rei filósofo. Ele sim vai ter vai estar no limite. Ele não vai ser um homem que vai se perder pelo corpo, né? Ele vai ser muito voltado ao espírito. Mas o rei filósofo é uma casta especial que quer ensinar para os homens como eles podem viver melhor. Quer decidir sobre as questões, sobre as querelas deles, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, tá?